Louvai ao Senhor Jesus, louvai ao bondoso Deus. E eu te pergunto, por que nós devemos louvar tanto a Deus? O fato dele nos ter dado o seu Filho amado. Nós temos motivos pela eternidade para glorificar o nome do Senhor Jesus. Hoje vamos continuar entendendo sobre as festas, de uma forma bem resumida, é claro. E hoje nós vamos entender sobre Pentecostes, também conhecida como a festa das colheitas. No hebraico, o seu nome é Shavuot. 3 festas são as mais importantes do calendário bíblico. Quais são? Eles chamam de Shalosh Regalim. Então, são as festas que têm a peregrinação, que o povo tinha que descer em massa para Jerusalém. E quais são essas festas? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Se você recordar aquela festa que Jesus, com 12 anos, ele está ali no templo e eles descem porque eles eram de Nazaré, eles estão ali em Jerusalém. Por quê? Porque era festa onde tinha peregrinação e eles desciam para Jerusalém. E inclusive nessa festa foi a primeira vez que o Espírito Santo impressiona Jesus, quando ele vê aquele cordeirinho sendo imolado, de que ele seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Nós sabemos que quem foi o instrumento de Deus para que Jesus entendesse que ele era o Filho de Deus, porque ele nasceu como um bebê, foi a sua mãe, Maria. Então, Maria, ela contava as histórias do povo ali no Egito, do povo passando pelo Mar Vermelho, e ela dizia: ei, Jesus, é você aqui. Então, ela que foi o instrumento para dizer: olha, você é o Filho de Deus. Agora, com 12 aninhos de idade, Jesus, ele tem ali a voz do Espírito Santo impressionando o seu coração, para que ele entendesse que verdadeiramente ele era o Cordeiro de Deus. Depois ele tem a sua confirmação de que ele era o Filho de Deus no seu batismo. Então, assim, olha, Deus ele vai nos revelando, né, parte a parte. E não foi diferente com Jesus. Apesar de Jesus ser divino, ele era humano. Então, assim, ele foi trabalhando e ele nos deixou o exemplo, a santidade. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, Senhor, esses temas, sabe, ardem o meu coração de tanta felicidade. Pai, quando eu entendi as festas no profundo, não da forma superficial, como nós estamos estudando aqui nessa jornada. É claro, Pai, que quando terminarmos a jornada do santuário, se o Senhor nos permitir, eu quero entrar no profundo, para que os meus irmãos consigam penetrar no que há de mais precioso, que é entender a Tua palavra. Senhor, obrigado por 3 anos e meio. O Senhor me fez estudar, o Senhor me fez entender, escrafunchar, vamos dizer no modo popular, as Tuas festas, as Tuas moed. Oh Senhor, derrama sobre nós Teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a entender de uma forma muito simples, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor a falar. Em nome de Jesus, me ajuda a falar sobre Shavuot, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, a festa de Pentecostes, ela tem fenômeno. Assim, olha, eu queria, na verdade, estudar tudo com vocês, mas vamos lá para Êxodo 20, verso 18. E nós vamos entender que aqui há um fenômeno, porque Pentecostes começou onde?
Porque o Pentecoste que nós vimos ali em Jerusalém com os discípulos, na verdade está se repetindo, porque aquele fenômeno já havia acontecido. E onde havia acontecido? Então abra sua Bíblia em Êxodo 20, verso 18. E aqui diz assim, ó: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegante. Entenderam isso? O monte fumegava. Que fenômeno foi esse? E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo teve medo. E o povo implorou a Moisés: Moisés, fale somente você com Deus e volte e fale conosco. Porque eles tiveram medo. Então, o que estava acontecendo? Eles tiveram medo por conta desse fenômeno. E esse fenômeno aqui estava acontecendo o derramamento, porque estava tendo fogo, tochas, vozes, monte fumegante. E todo o povo viu as vozes e as tochas e a voz do chofar, a trombeta, o monte fumegante. E isso ali aconteceu. E Moisés começa a proferir ali. Ele recebe de Deus o que? Os 10 mandamentos. E Moisés depois ele profere. Foi algo espantoso. Então, na oração que eles fazem em Shavuot, ali eles falam em Deuteronômio 26, verso 8. Foi algo sobrenatural. Então, se você notar que ali o povo viu as vozes, o verso diz: viu a voz. Mas assim, as vozes, quer ver? Eu vou ler novamente aqui, ó. Viu, e o povo viu os relâmpagos, o som de trombeta, um monte fumegante, e observando, tremeu. Todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo, ficou de longe. Porque assim, o povo ali, ele viu o Deus, ele tem apenas uma voz, mas esta voz, ela desceu e ela foi dividida em 7 vozes. E de 7 vozes para 70. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Então, quando ela divide para que todas as nações pudessem ouvir, e todas as nações ouviram a voz em sua própria língua e se maravilharam. Então, quando Deus dá os 10 mandamentos, se você entendia que era só para o povo ali no Sinai, não foi, queridos. No Egito se ouviram. As nações vizinhas, todos, porque vocês entendem que lá no Pentecostes, ali com o povo reunido em Jerusalém, todos entenderam nas suas línguas, tinham ali várias nacionalidades, e os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar nas línguas deles, e eles entendiam. Então, o Pentecostes é para toda a nação. Então, eles ouviram, todas as nações ouviram a Bíblia. Todas as nações ouviram os 10 mandamentos. Eu achava que era só o povo hebreu, mas não foi. Nosso tempo está acabando e eu preciso que você hoje entenda um pouquinho aqui desse candelabro. Aqui eu coloquei, por que Shavuot, por que Pentecostes ela é essa haste principal da festa? Porque ela tem em 2 fases, ela tem tanto na primavera quanto ela tem no outono. Então, se você pega aqui essa festa e você veja aqui em cima,
tem ali os dons. E esses dons estão em Isaías 11, verso 6, porque nós temos Paulo falando em Coríntios, em Romanos, mas eu peguei o verso de Isaías 11, verso 6. Amanhã nós vamos continuar. Eu sei que de uma forma bem resumida, eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês que as línguas foram divididas. E, olha, é muito, muito, muito interessante nós entendemos a palavra de Deus. Como que o povo viu a voz de Deus pelas línguas de fogo. Nós vamos ver isso, Jeremias 23, verso 29. Nós vamos ler amanhã. Deus te abençoe, Deus te guarde.